Olá, meu nome é José Hipólito e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento da força de trabalho. Esse é um tema que a gente já vem discutindo há bastante tempo, tanto na realidade do setor público quanto na realidade do setor privado. Há 10, 15 anos atrás, nós fizemos uma série de trabalhos voltados ao planejamento da força de trabalho, particularmente ao dimensionamento do quadro, o dimensionamento quali e quantitativo do quadro, e a gente percebeu uma série de dificuldades nesse processo. É um trabalho que, tecnicamente, nos exige muito, exige muita mão de obra, né? Chegamos a contratar, por exemplo, estatísticos, fizemos benchmarking em outras organizações para levantar indicadores para comparar com os indicadores de nossos clientes. E quando a gente chegava no final do processo, né, com um determinado número e apresentava esse número para a organização, normalmente vinha bordoada de tudo quanto é lado, né? Vinha questionamento de tudo quanto é lado. Então, embora a gente percebesse que esse processo ele estivesse agregando valor para os nossos clientes, né, para as organizações, a gente sentia a necessidade de revisitar o processo, para que ele não fosse tão doloroso, né, dolorido para a gente e para os nossos clientes. E mais recentemente, a gente resolveu repaginar essa metodologia de planejamento da força de trabalho. E é isso que a gente discute nesse capítulo 7. Bom, o primeiro ponto relativo ao tema que a gente gostaria de explorar com vocês é a questão do que significa o processo de planejamento da força de trabalho. E muitas pessoas associam o planejamento da força de trabalho simplesmente ao dimensionamento do quadro, né? Ou seja, identificar a quantidade de pessoas que eu deveria ter numa área ou na minha organização como um todo. Qual que é o quadro ideal? 50 pessoas? 120 pessoas? 500 pessoas? Então, qual que é a minha referência? E um outro olhar sobre o planejamento da força de trabalho está associado ao dimensionamento qualitativo do quadro. Tudo bem, eu vou ter 20 pessoas, mas pessoas com que perfil? Distribuídas em que níveis de carreira? Vou precisar de mais profissionais de nível júnior ou mais profissionais de nível sênior? Então, normalmente, esses são os temas que passam, né, no primeiro momento, na mente das pessoas quando se pensa num trabalho de planejamento da força de trabalho. Mas eu diria que o dimensionamento do quadro é só uma pequena peça do processo de planejamento da força de trabalho. Mais do que isso, esse planejamento ele deve prover para a gente a identificação da necessidade de pessoas hoje na minha organização, mas principalmente uma análise de qual é a minha necessidade futura a partir de movimentos que a organização vai viver nos próximos ciclos, né? Em função do planejamento estratégico, em função de reestruturações, em função de melhorias de processo. Por que esse olhar expandido do planejamento da força de trabalho é importante? Porque ele vai permitir com que a gente faça uma série de ações de gestão de pessoas, como decidir sobre o melhor momento do recrutamento, ações de retenção de quadro, de reconhecimento na carreira, como uma forma de reter profissionais. Porque eu não saio da minha situação de quadro presente para a minha situação de quadro futura num estalar de dedos. Eu preciso de um processo planejado de transformação desse quadro. Então, quanto mais eu conseguir identificar essa minha necessidade no futuro, mais eu consigo trabalhar esse processo de uma forma planejada. Mas então, afinal, no que consiste esse planejamento da força de trabalho? Mais do que simplesmente chegar num número de quantidade de pessoas, e mesmo quantidade de pessoas distribuídas em níveis de carreira, esse processo ele deve prover para a gente a possibilidade de identificar oportunidades de otimizar a alocação das pessoas, aquilo que normalmente a gente chama de colocar as pessoas certas no lugar certo, né, de acordo com as necessidades organizacionais, aperfeiçoar os processos e melhoria contínua. Muitas vezes, quando a gente precisa lidar com uma nova demanda, né, lidar com um novo desafio, qual que é a nossa tendência? A gente precisa de mais gente. E, na verdade, em muitas dessas ocasiões, o que a gente precisa não é de mais gente, é trabalhar melhor, melhorar os nossos processos, torná-lo mais eficiente. E outra, né, massa salarial significa um importante componente de custos de qualquer organização. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em aumentar a massa salarial e um dos fatores altamente relacionados com a massa salarial é justamente a quantidade de profissionais. Então, antes de aumentar a massa salarial, vamos identificar oportunidades de melhoria no processo, vamos identificar se tudo aquilo que eu estou fazendo precisa ser feito nesse momento, ou eu posso priorizar algumas atividades em função da estratégia, da missão, dos objetivos da organização. Vamos monitorar o desempenho. Será que eu estou cobrando o desempenho das pessoas de uma maneira adequada com as necessidades organizacionais?
sobretudo quando a gente observa organizações públicas, muitas vezes conversando com os gestores que sentem uma carência no seu quadro, a gente pergunta sobre o desempenho dos profissionais. E eles falam o seguinte: não, eu tenho 10 pessoas na minha equipe, mas eu posso contar só com 8, né? Peraí, né? Se você tem 10, você tem que contar com as 10. Então é papel do gestor resgatar essas pessoas que não estão contribuindo para que, de fato, elas contribuam com o propósito da organização. Enfim, o objetivo desse processo, mais então do que chegar num número, é trabalhar um movimento de aumento contínuo de produtividade, aumento contínuo de eficiência operacional. O que a gente foi percebendo, então, nesse processo de dimensionamento de quadro, de planejamento da força de trabalho? Que naquelas experiências anteriores, a lupa, né, o foco, ele estava muito centrado na área de recursos humanos, né, ou na consultoria, que era quem tinha que dar um número para a organização. E ao darmos um número, normalmente a gente era objeto de questionamento, a gente era objeto de pedrada. O que a gente fez nessa revisão metodológica foi inverter o processo. Ao invés da área de RH, né, ou da consultoria dar esse número, quem tem que dar o número para a gente é o gestor. Mas nesse processo a gente qualifica, né, e a gente ajuda o gestor a chegar nesse número. Mais do que chegar no número, a gente orienta o gestor para refletir sobre a sua realidade, identificar oportunidades de racionalização, de melhoria, de aperfeiçoamento naquilo que ele faz. Então, na nossa metodologia, aí passando passo a passo, o que nós fazemos é uma capacitação dos gerentes para esse processo, dos gestores para esse processo. A gente deixa um tempo para que esses gestores reflitam sobre a sua necessidade de quadro. A partir dessa reflexão, eles encaminham essas informações para a gente e nós agregamos outras informações que estão dentro da área de recursos humanos, como horas extras, taxa de absenteísmo, quantidade de horas dedicadas a licenças, a treinamentos e assim por diante. Voltamos a esse gestor com essas informações consolidadas, né? Debatemos com esse gestor e, a partir dali, na própria reunião, normalmente a gente fecha esse trabalho primeiro de proposta de dimensionamento da força de trabalho. Em algumas reuniões, a gente percebe a necessidade desse gestor voltar para a área dele, refletir um pouquinho mais, e depois a gente faz uma nova reunião fechando o processo. Com base nessas informações finais providas pelos gestores, a gente faz uma análise técnica, reúne um grupo de gestores chave dentro da organização para fazer uma análise crítica dessas informações e levamos para a diretoria para um processo de tomada de decisão. Nesse trabalho de reflexão, então, sobre o quadro, mais do que chegarmos num número, né, o que nós nos propusemos é estimular a reflexão dos profissionais sobre o quadro ideal, né? E mais do que isso, é identificar oportunidades, então, de racionalização do processo. Nesse trabalho, a gente instrui os gestores a refletirem se o quadro que ele precisa será necessário ao longo do tempo ou é uma demanda circunstancial. Se for uma demanda circunstancial, ele tem que resolver de uma forma também pontual. As atividades que estão sendo desenvolvidas, de fato, agregam valor, contribuem para o propósito da área, para o propósito da organização. Existem maneiras mais eficientes de atingir os objetivos, né? Ele identifica oportunidades de racionalização do processo. Existem fatores que estão dispersando o tempo dos profissionais e estão desfocando as pessoas em relação às entregas prioritárias da organização. O trabalho está bem distribuído, né? Existem áreas que têm excedentes de profissionais e áreas que têm ausência de profissionais. Quer dizer, são algumas questões que nós pontuamos para os gestores refletirem sobre as suas necessidades de quadro. Enfim, né, o grande estímulo, né, a grande busca nossa nesse processo é fazer com que os gestores pensem em maneiras de aumentar a produtividade para dar conta dos desafios da organização e coloquem o aumento do quadro só ao final do processo, caso realmente seja necessário. Dentre as possibilidades de ação do gestor para aumentar a produtividade, ele pode focar na racionalização dos processos, né, ao eliminar gargalos entre atividades, ao planejar melhor as atividades, ao inserir tecnologia para que a área possa entregar mais para a organização, utilizando o mesmo conjunto de recursos humanos. Ele pode refletir sobre a alocação do tempo, né, se há dispersores de tempo que estão
consumindo o trabalho, se há trabalhos que não estão agregando valor ou se há um excesso de retrabalho dentro da organização, ou mesmo, né, se a mão de obra disponível está bem distribuída ao longo do tempo, né, se eu estou lidando bem com a questão da sazonalidade, com os picos de trabalho. Enfim, a gente também estimula esse gestor a pensar sobre o ambiente de trabalho e o quanto o ambiente de trabalho ele está sendo um ambiente propício ao desempenho, propício à plena atuação e produtividade por parte dos profissionais. Enfim, o que eu queria deixar aqui, então, como dica final para vocês, leiam o capítulo, né, reflitam sobre ele, mas pensem sobre esse processo de planejamento da força de trabalho não só como um movimento para dimensionar o quadro, para identificar a quantidade de pessoas necessárias, mas principalmente como uma oportunidade de formar, né, os gestores e convidar esses gestores a observarem atentamente oportunidades de melhoria nos seus processos, na forma como eles conduzem o seu trabalho.